Boa noite, caros amigos. Estamos de volta com a exposição bíblica, a exposição da Palavra de Deus que temos feito nas últimas segundas-feiras. Vamos abordar nesta noite o tema salvos e acrescentados à Igreja de Cristo. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Que o nosso bendito Deus esteja levando cada vez mais almas à conclusão que chegou o apóstolo Paulo juntamente com Silas, ao apresentarem Cristo como um único e todo suficiente Salvador. É interessante abordarmos este assunto, pois o mesmo é de relevância imprescindível para a boa compreensão do Evangelho, pois há muitos que necessitam de arrependimento e fé em Cristo como Salvador pessoal. É comum encontrarmos pessoas dizendo que creem em Cristo. E de fato, muitos confessam verbalmente. Confessam conhecerem a Jesus, mas com uma fé em um Cristo que pode ajudá-los financeiramente, ajudá-los materialmente, ajudá-los em relação à sua saúde, mas uma fé que não fala de um Cristo único e todo suficiente Salvador. Alguns até dizem que recebem Cristo todos os dias. Porém, esta afirmação demonstra uma falta de fé no verdadeiro Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, como único e todo suficiente Salvador. Por faltar-lhes esta confiança em Cristo, confiança verdadeira, confiança que vem por meio do ouvir e ouvir da palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 17, deixa claro que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus apresenta o Senhor Jesus Cristo como o único e todo capaz Salvador. Aquele que tem todo o poder. Não é um fraco que salva o pecador, mas não é suficientemente forte para conservá-lo. Judas 1 nos diz: conservados por Jesus Cristo, aquele que é alcançado pela graça salvadora de Cristo, sabe com certeza plena, total e absoluta que é conservado por Cristo. Portanto, meu querido, a palavra de Deus, a Bíblia, afirma que Cristo é o único meio pelo qual o miserável pecador pode entrar no céu. A religião tem maquiado, escondido esta verdade, apresentando ao pecador um outro tipo de evangelho, outra mensagem que promove um maior afastamento do plano de Deus em Cristo Jesus, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Portanto, o pecador precisa entender que a salvação não é conquistada por meio de religião, nem por meio de trabalhos religiosos, nem por meio das obras. Efésios capítulo 2, versículo 9, deixa claro que a salvação não vem das obras, que a salvação não vem por meio das obras. A salvação é um dom gratuito. A salvação é um presente de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Recebendo este dom, o pecador tem certeza que o recebeu exclusivamente por meio da fé em Cristo, como único e todo suficiente. Se salvo Cristo, o pecador deve procurar obedecê-lo pelo batismo, lembrando-se assim a Igreja de Cristo, ou seja, a uma igreja local, biblicamente organizada, de doutrina absolutamente neotestamentária, ou seja, uma igreja verdadeira. Afinal de contas, aos que Jesus salva, ele acrescenta a igreja. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra
e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos capítulo 2, versículo 41. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 47. Acrescentava a sua igreja, a igreja de Cristo, uma igreja de função batista, uma igreja local e visível em operação. Não há um outro tipo de igreja no Novo Testamento. Ele não nos coloca dentro de uma igreja universal e invisível. Ele não nos coloca dentro de uma igreja que tem fundadores humanos como Constantino, Martinho Lutero, João Calvino, Alexandre Campbell e outros inúmeros reformadores no transcurso da história. Não há muitos relatos individualmente chamados de igrejas que na realidade não são igrejas, porque não têm na base a doutrina e a origem do Novo Testamento. São chamados indevidamente de igrejas, pois não o são. Tem um fundador humano. Se tem um fundador humano, verdadeiramente não é a Igreja de Cristo. Algumas das tais igrejas contemporâneas têm seus fundadores humanos ainda vivos. Como pode? A Igreja de Cristo foi iniciada por Cristo no primeiro século. E foi o próprio Senhor que iniciou a sua igreja. Nenhuma igreja fundada por homens, nenhuma igreja fundada por contemporâneos nossos, pode ser aquela igreja a qual Jesus iniciou. Logo, é de grande importância ao procurarmos uma igreja, procurarmos saber quando ela surgiu, quem é o seu fundador, se o mesmo ainda está vivo, ou se já morreu. Se morreu, se já ressuscitou. Pois o fundador da verdadeira igreja morreu e ressuscitou, bem como subiu ao céu, tendo assim a autoridade de Deus para organizar a sua igreja. Nem outro pode usurpar esse direito. Só o Senhor Jesus Cristo tem direito de uma igreja. Ele a comprou com o seu próprio sangue. Portanto, os que são salvos, pela mensagem salvadora do Evangelho, proferida pelos crentes que, como Paulo e Silas, creem verdadeiramente que o Senhor Jesus é todo capaz e salvador. Por isso, Atos, capítulo 16, versículo 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Devem tomar muito cuidado para não caírem na transgressão de se tornarem membros de um grupo que não tenha Cristo como fundador. Qualquer grupo que surgiu anterior ao batismo de Cristo por João o Batista não é a igreja que Jesus iniciou. Da mesma forma, qualquer grupo posterior ao ministério de Cristo na terra não é a igreja que o próprio Senhor edificou. Os salvos no contexto de Atos 16 foram membrados à igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo-lhes obedientes pelo batismo. É o que nos diz o versículo 32 e 33 do referido capítulo. E lhes pregavam a palavra de Cristo e a todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Pelo batismo bíblico, adentraram a igreja de Jesus Cristo. Igreja batista em função, local visível, em ação, amado e da graça, não é de Cristo, no Evangelho da salvação eterna, que é oferecido graciosamente na pessoa bendita de Jesus Cristo, recebendo a salvação que vem do Senhor, possa ser acrescentado pelo batismo à igreja verdadeira, que respeita e honra a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Que Deus abençoe a cada um dos nossos queridos. Logo estaremos de volta com mais uma exposição bíblica para a honra e glória de Deus e sua edificação. Boa noite, caros amigos. Estamos de volta
com a exposição bíblica, a exposição da Palavra de Deus que temos feito nas últimas segundas-feiras. Vamos abordar nesta noite o tema salvos e acrescentados à Igreja de Cristo. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Que o nosso bendito Deus esteja levando cada vez mais almas à conclusão que chegou o apóstolo Paulo juntamente com Silas, ao apresentarem Cristo como único e todo suficiente Salvador. É interessante abordarmos este assunto, pois o mesmo é de relevância imprescindível para a boa compreensão do Evangelho, pois há muitos que necessitam de arrependimento e fé em Cristo como Salvador pessoal. É comum encontrarmos pessoas dizendo que creem em Cristo. E de fato, muitos confessam verbalmente. Confessam conhecerem a Jesus, mas com uma fé em um Cristo que pode ajudá-los financeiramente, ajudá-los materialmente, ajudá-los em relação à sua saúde, mas uma fé que não fala de um Cristo único e todo suficiente Salvador. Alguns até dizem que recebem Cristo todos os dias. Porém, esta afirmação demonstra uma falta de fé no verdadeiro Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, como único e todo suficiente Salvador. Por faltar-lhes esta confiança em Cristo, confiança verdadeira, confiança que vem por meio do ouvir e ouvir da palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 17, deixa claro que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus apresenta o Senhor Jesus Cristo como o único e todo capaz Salvador. Aquele que tem todo o poder. Não é um fraco que salva o pecador, mas não é suficientemente forte para conservá-lo. Judas 1 nos diz: conservados por Jesus Cristo, aquele que é alcançado pela graça salvadora de Cristo, sabe com certeza plena, total e absoluta que é conservado por Cristo. Portanto, meu querido, a palavra de Deus, a Bíblia, afirma que Cristo é o único meio pelo qual o miserável pecador pode entrar no céu. A religião tem maquiado, escondido esta verdade, apresentando ao pecador um outro tipo de evangelho, outra mensagem que promove um maior afastamento do plano de Deus em Cristo Jesus, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Portanto, o pecador precisa entender que a salvação não é conquistada por meio de religião, nem por meio de trabalhos religiosos, nem por meio das obras. Efésios capítulo 2, versículo 9, deixa claro que a salvação não vem das obras, que a salvação não vem por meio das obras. A salvação é um dom gratuito. A salvação é um presente de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Recebendo este dom, o pecador tem certeza que o recebeu exclusivamente por meio da fé em Cristo, como único e todo suficiente. Só Cristo, o pecador deve procurar obedecê-lo pelo batismo, lembrando-se assim a Igreja de Cristo, ou seja, a uma igreja local, biblicamente organizada, de doutrina absolutamente neotestamentária, ou seja, uma igreja verdadeira. Afinal de contas, aos que Jesus salva, ele acrescenta a igreja. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas
Atos capítulo 2, versículo 41. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 47. Acrescentava a sua igreja, a igreja de Cristo, uma igreja de função batista, uma igreja local e visível em operação. Não há um outro tipo de igreja no Novo Testamento. Ele não nos coloca dentro de uma igreja universal e invisível. Ele não nos coloca dentro de uma igreja que tem fundadores humanos como Constantino, Martinho Lutero, João Calvino, Alexandre Campbell e outros inúmeros reformadores no transcurso da história. Não há grupos religiosos individualmente chamados de igrejas que na realidade não são igrejas, porque não têm na base a doutrina e a origem do Novo Testamento. São chamados indevidamente de igrejas, pois não o são. Tem um fundador humano. Se tem um fundador humano, verdadeiramente não é a Igreja de Cristo. Algumas das tais igrejas contemporâneas têm seus fundadores humanos ainda vivos. Como pode? A Igreja de Cristo foi iniciada por Cristo no primeiro século. E foi o próprio Senhor que iniciou a sua igreja. Nenhuma igreja fundada por homens, nenhuma igreja fundada por contemporâneos nossos, pode ser aquela igreja a qual Jesus iniciou. Logo, é de grande importância ao procurarmos uma igreja, procurarmos saber quando ela surgiu, quem é o seu fundador, se o mesmo ainda está vivo, ou se já morreu. Se morreu, se já ressuscitou. Pois o fundador da verdadeira igreja morreu e ressuscitou, bem como subiu ao céu, tendo assim a autoridade de Deus para organizar a sua igreja. Nem outro pode usurpar esse direito. Só o Senhor Jesus Cristo tem direito de fazer uma igreja. Ele a comprou com o seu próprio sangue. Portanto, os que são salvos, pela mensagem salvadora do Evangelho, proferida pelos crentes que, como Paulo e Silas, creem verdadeiramente que o Senhor Jesus é todo capaz e salvador. Por isso, Atos, capítulo 16, versículo 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Devem tomar muito cuidado para não caírem na transgressão de se tornarem membros de um grupo que não tenha Cristo como fundador. Qualquer grupo que surgiu anterior ao batismo de Cristo por João o Batista não é a igreja que Jesus iniciou. Da mesma forma, qualquer grupo posterior ao ministério de Cristo na terra não é a igreja que o próprio Senhor edificou. Os salvos no contexto de Atos 16 foram membrados à igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo-lhes obediente pelo batismo. É o que nos diz o versículo 32 e 33 do referido capítulo. E lhes pregavam a palavra de Cristo e a todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Pelo batismo bíblico, adentraram a igreja de Jesus Cristo. Igreja batista em função, local visível em ação, amado e da graça, levar a crer no nome de Cristo, no Evangelho da salvação eterna, que é oferecido graciosamente na pessoa bendita de Jesus Cristo, recebendo a salvação que vem do Senhor, possa ser acrescentado pelo batismo à igreja verdadeira, que respeita e honra a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Que Deus abençoe a cada um dos nossos queridos. Logo estaremos de volta com mais uma exposição bíblica para a honra e glória de Deus e sua edificação.